Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio Henrique Martinho, mestrando em Controladoria e Finanças, e é com grande saudação e satisfação que damos continuidade ao nosso 12º Encontro Mackenzie de Controladoria. E neste ano o tema abordado foi Desafios Estratégicos dos Profissionais de Controladoria e Finanças. Esse é o 7º de uma série de 8 eventos, né? Começou muito bem, está se encerrando hoje, né? E esse evento ele foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais dos Centros de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do Mackenzie Soluções, que é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, através do desenvolvimento de estratégias para melhoria de performance, sustentabilidade financeira, além de também oferecer cursos na área de educação executiva. Bem, eu gostaria de agradecer também o nosso painel de convidados aí que aceitaram o convite para participar hoje conosco desse bate-papo tão importante de um tema tão ativo no mercado, ESG, visões e tendências, esse vai ser o tema. E esse painel de pessoas que vai compartilhar seu conhecimento com hoje, a gente vai destacar quem são os nossos participantes. Corinto Arruda, ele é doutorando do mestre em Controladoria e Finanças, ele é um consultor em gestão de riscos corporativos e membro do Comitê de Auditoria da Banese. Ele é um profissional com mais de 17 anos de experiência em práticas de governança corporativa, gestão de riscos corporativos, controles internos, auditoria, gestão e melhoria de processos. Que fala que ele atuou na estrutura das práticas de gerenciamento de risco e possui uma vasta experiência junto ao Conselho de Administração e Atendimento de Reguladores, principalmente com a CVM e com o Bacen. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBCG, desde 2017. Bem-vindo aí, Corinto, no nosso painel. O segundo panelista é o Fábio Perovic, que é o fundador da Fama Investimentos, onde ele é o responsável pela gestão do fundo de ações das empresas brasileiras, focadas em companhia com responsabilidade social e aderente às boas práticas do ESG. Então, a Fama Investimentos é certificada pelo B Corp, foi membro também do Conselho de Administração de diversas companhias de capital aberto, certificado pelo CFA, que é o Chartered Financial Analyst. Ele é graduado em Administração de Empresas e em cursos de Administração e Extensão, também Administração de Empresas, na Universidade da Califórnia, Berkeley, e também na Harvard Kennedy School. Então, bem-vindo, Fábio. E por último, aqui nós temos aqui o Gabriel Cambuí, que ele é diretor internacional do DSM, o BSBB. Ele atua há mais de 15 anos no mercado de capitais e nos últimos 10 anos ele é voltado para a renda fixa. Ele é mestre em gestão de negócios pela Miami Heritage Business School, na Universidade de Miami. Então, bem-vindo aí também, Gabriel, ao nosso painel, ao nosso conjunto aqui. E a gente tem como moderador Valdir Recalde de Oliveira, nosso doutorando em Controladoria em Finanças Empresariais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é mestre em Administração de Empresas, também pós-graduado em Banking e Economia, experiência de 25 anos no mercado financeiro, e ele atua atualmente como Head de Soluções Financeiras pelo Banco do Brasil. Então, aí a gente tem um painel de peso, aí, como podemos dizer, né? A quem eu passo a palavra agora para o Valdir. Por favor, Valdir. Obrigado, Fábio. Muito bom dia ou boa tarde a todos. É uma honra estar participando desse evento com vocês. Nesse webinar com a temática ESG, visões e tendências, que integra o 12º Encontro Mackenzie de Controladoria e Finanças. Agradeço aos nossos painelistas, senhor Corinto Arruda, senhor Fábio Perovic, senhor Gabriel Cambuí. Vocês certamente dão um brilhantismo ao nosso evento. Agradeço a todos os participantes aí que estão, os alunos e demais participantes do nosso evento. Bom, o tema de sustentabilidade ele tem ganhado cada dia mais espaço na pauta corporativa e acadêmica. Os dados da Global Sustainable Investment Alliance dão conta que atualmente tem investidos em estratégias ESG mais de 30 trilhões de dólares em ativos investidos em estratégias ESG. Para nos ajudar a compreender melhor a visão do estruturador e emissão de captações ESG, eu passo a palavra para o Gabriel Cambuí, Director do UBS BB. Gabriel, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado,
aqui, obrigado à Escola Mackenzie, é um prazer estar aqui, é uma honra estar conversando com vocês nesse tema, como você mesmo disse, que é tão importante, Valdir. Queria começar minha fala aqui falando um pouquinho do que a gente entende que é o óbvio, mas é importante a gente sempre frisar, né? O assunto ESG não é um assunto novo, né? Embora a gente tenha discutido ele, acho que eu não passo um dia sequer sem discutir a temática ESG no meu dia a dia, né? Mas o assunto em si ele não é novo, né? Lá em 1970, o Friedman dizia que a responsabilidade social, a única responsabilidade social que uma empresa teria era dar lucro para os seus sócios. Já em 1972, a gente vê uma mudança nesse sentido, onde a gente começa a ver os primeiros papers tentando traçar a correlação entre práticas que hoje nós chamamos de ESG com a rentabilidade e o desempenho financeiro das empresas, né? Então, desde 1970, a gente já começa a ver a academia, né, as universidades tentando encontrar os benefícios dos investimentos nessas práticas ESG. Acho que pulando um pouquinho, né, e tentando entender por que esse assunto ganhou tanta relevância, eu acho que o principal motivo, se eu pudesse destacar aqui, é o engajamento cada vez maior dos investidores e dos consumidores com esse tipo de assunto. Eu acho que se antigamente, se você conseguia produzir um bom produto num preço adequado, com uma logística suficientemente rápida para entregar o produto no prazo, você já era competitivo bastante, né? Acho que hoje em dia não apenas isso é o que engaja os seus consumidores. Acho que cada vez mais, em virtude de redes sociais e o acompanhamento cada vez mais crítico desses consumidores, todo mundo quer estar envolvido na história da companhia, né? Então, não apenas um bom produto, mas qual foi a força de trabalho utilizada nesse produto, não apenas um bom material, mas se esse material foi realmente extraído com as melhores práticas. Então, o acompanhamento dessas tendências, principalmente trazidas pelo investidor e o consumidor ponta final, é que tem feito com que as empresas adotem cada vez mais e cada vez mais rápido, né, essas tendências e essas práticas do ESG, né? E com o Covid, a gente viu esse sentimento praticamente explodindo, né? Eu acho que quando a gente traçava ali no início do Covid, o que passava na cabeça ali dos consumidores, dos investidores, existia um anseio muito grande, mas era um anseio meio genérico de que alguma coisa precisava mudar, né? Nós iríamos sair do mundo Covid melhores do que entramos. Só que melhorar como, né? E acho que o ESG, por ser tão amplo, né, ter um assunto tão vasto, passa tanto pelo ambiental, como a governança corporativa, como os aspectos sociais, ele acabou sendo essa resposta um tanto quanto genérica para esse anseio genérico, né? Então, se vamos sair melhores como? Vamos sair melhores adotando cada vez mais essas práticas ESG. Quando a gente traz isso para o mundo um pouquinho mais do meu aqui, que são das finanças e principalmente do mercado de dívida internacional, né, que é essa prática que eu tenho aqui há mais de 10 anos, a gente vê desde 2014, né, o movimento de captação de recursos adotando práticas declaradamente ESGs, né, e o compromisso das empresas em utilizar esses recursos captados nesses projetos que adotem e sigam de fato esse conceito, né? É o chamado Green Bonds, né? Então, o Green Bonds, que os princípios deles foram elencados, foi um consórcio de vários bancos de investimento, né, que produziram esse documento, né, os princípios dos títulos verdes, né, onde o grande princípio, o que cerne todo o conceito é 100% dos recursos utilizáveis, ou o equivalente a 100% dos recursos utilizáveis, porque o dinheiro não tem um carimbo, né, deveriam ser utilizados durante o período da vida daquela dívida, né, nesses projetos que adotassem esses critérios, muito os critérios voltados da ONU, que são os critérios, naquele momento, voltados basicamente para o E do ESG, né? Então, é o ambiental, o E de environment. Esse mercado ele teve uma adoção extremamente rápida
E voltando um pouquinho no início da minha fala, muito por conta desse input que os investidores traziam para os gestores de portfólio, né, os gestores entendendo que isso era uma demanda, começaram a construir os seus fundos de investimento voltados realmente para esse tipo de estrutura. Então, no Brasil, a gente viu algumas empresas adotando essas práticas logo no início, né? De novo, a gente está falando de uma estrutura que existiu em 2014, com a BRF. Né? A BRF foi a primeira empresa brasileira a emitir um título com esse viés, né? Foi um Green Bond, foi uma dívida emitida em euros. E nesse início desse projeto aqui, dessas finanças sustentáveis, a gente via muitas dessas emissões na Europa, né? Eu acho que a Europa ela deu um pontapé inicial nessas práticas de ESG voltadas para as finanças sustentáveis. Né? E o que a gente vê hoje, né, é que esses conceitos eles estão realmente embarcados na cabeça dos investidores globalmente e das empresas globalmente também. Então, o que a gente viu de lá para cá, né, depois desse sucesso que foi a construção dos Green Bonds, nós vimos outras onde nós começávamos a adotar as outras letras ali do ESG. Então, começamos a ver, alguns anos depois, os social bonds, então o princípio era o mesmo, captam-se recursos por 5, 7, 10 anos, 30 anos, e esses recursos deveriam ser utilizados durante esse período. Sempre importante a gente pensar, quando a gente está falando de mercado de capitais, o fiscalizador é a própria empresa e o próprio mercado. Então, a empresa ela vai se valer, num primeiro momento, de um que a gente chama que é um second party opinion, então uma opinião que não é uma opinião legal, é a opinião de um especialista, que vai avaliar esses projetos, vai dar uma olhada no business plan, vai ver se o montante que está sendo proposto de captação é equivalente ao projeto que efetivamente vai ser adotado, o impacto que esse projeto iria ter, e uma vez ao ano, geralmente com a publicação dos resultados financeiros do ano, a empresa também publica mais, como se fosse mais um rating, né? A gente tem o rating corporativo, seria um rating ESG. Então, a gente viu primeiro os Green Bonds, depois isso mudou para o conceito dos Social Bonds. O Green Bond continuou ativo, mas abriu-se uma nova oportunidade para uma captação com projetos com viés social, e aí a gente viu também os governos, então as primeiras emissões soberanas, né, sendo feitas pelos países, captando recursos com esses viés social. E no final de 2020, a gente viu que foi realmente um grande marco, que foi o Sustainability Linked Bond. A grande diferença entre o que era o Green Bond, o que era o Social Bond, para o Sustainability Linked, é que pela primeira vez a gente começou a colocar dinheiro na mesa no seguinte sentido: nós começamos a assumir projetos, sim, mas projetos que, se não fossem cumpridos, geravam uma penalidade financeira para a empresa, ou seja, um incremento de taxa no seu cupom e, obviamente, o investidor que estava investindo naquele título automaticamente se beneficiaria com essa elevação de taxa. E, além disso, a gente fugiu um pouquinho desse conceito do use of proceeds e começamos a adotar um conceito de KPIs, então metas bem definidas, as metas sempre atreladas àquelas metas da década da ONU, então aquelas diversas metas globais da ONU até 2030, e o que permitiu com que empresas que não necessariamente eram empresas, vamos dizer, 100% green, 100% com indústrias 100% limpas, que não poluíam o meio ambiente, começam a entrar nesse ramo das finanças sustentáveis também. Com um viés do quê? Com um viés de direction of travel, ou seja, eu não sou verde hoje, minha empresa não consegue ser totalmente verde hoje, mas eu estou sim adotando critérios, estou sim adotando práticas e anseio ser mais verde no futuro. E busco uma captação nesse momento justamente para entregar um projeto. E esse projeto ele começou a ser quantificado com os KPIs. Então, o Sustainability Linked, ele traz nessas metas, por exemplo, nós tivemos algumas emissões esse ano, vou citar algumas aqui que a gente participou, por exemplo, Movida, é um case que acho que é bem simples de explicar. A Movida aluga carros, e ela se comprometeu
nos próximos 10 anos em reduzir 30% do impacto de gás carbônico gerado por ela, pelos fornecedores e pelos clientes, ponta final, então que a gente chama ali da avaliação em escopo 3, durante 10 anos. E todos os anos ela vai apresentar qual foi o percentual de redução que ela teve na sua geração de carbono por percentual do seu faturamento. Como é que ela vai apresentar isso? Ela vai apresentar isso trocando a frota dela de gasolina por flex, trocando a frota dela de gasolina por veículos elétricos, vai passar por um processo de mudança da sua matriz das lojas, colocando painéis solares, etc. E no final do 5º ano, se ela não tiver cumprido pelo menos 15% dessa redução, ou seja, se no final do período ela não tiver pelo menos entregue metade da meta, o cupom dela sobe 0,25. Né? Então, 0,25% do 6º até o 10º ano. É um projeto que faz com que a empresa traga para o mundo financeiro o seu compromisso social, o seu compromisso ambiental, deixa de ser só uma discussão que fica em torno do goodwill ou da vontade da empresa em se colocar e passa realmente a ser um compromisso financeiro, tirando um pouco esse viés da sustentabilidade só do anseio e colocando, como eu disse no começo, mais dinheiro na mesa. Então, eu pauso aqui a minha fala, agradecendo o espaço para falar desse assunto que eu acho tão importante. Sensacional, Cambuí. Muito obrigado aí pelas informações, pelos dados que você nos trouxe. É realmente legal de se ver que está se materializando através do Sustainability Linked Bond as finanças com métricas de sustentabilidade, né? Nesse sentido, né, a gente ainda há alguns passos a serem dados no que se refere ao aspecto regulatório. Hoje, há diversas resoluções, normativos que permeiam aí o tema de sustentabilidade, né? O que torna a sua compreensão ainda mais complexa, né? Existem alguns frameworks também nesse sentido, mas eles também não são simples de nós entendermos, né? Nesse sentido, e para nos ajudar ao entendimento de resoluções e framework, eu passo a palavra para Corinto Arruda, que é membro da Comissão de Riscos Corporativos do IBGC. A palavra é sua, Corinto. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Espero aí que todos estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Mackenzie, na figura do professor Eldomari, apresentar aí o Gabriel, o Fábio, o Valdir, e também parabenizar o Mackenzie pela organização do evento e dizer que é um prazer estar com vocês aqui para debater esse tema. O objetivo aqui vai ser demonstrar um pouco desse panorama, os desafios dessa jornada ESG e os caminhos que as companhias estão trilhando ou pretendem, né, seguir nessa jornada e que vem estudando aí na minha tese de doutorado. O Gabriel já colocou um pouco aí do panorama histórico do ESG, mas aí eu vou passar aqui para o segundo ponto, que era justamente uma frase que eu acho que é bastante utilizada aí no mundo corporativo e que faz sentido nessa jornada ESG das empresas, que é o walk the talk. Mas, entretanto, o que a gente tem visto é mais talk do que walk, né? Ou walk não alinhado ao talk, que vem sendo chamado de greenwashing, mas também já ouvi terminologias como social washing, governance washing, que, na verdade, tenta colocar práticas que estão longe de ser guiadas aí pelo ESG numa embalagem com aparência de sustentável. E como alinhar eu entendo aí, para alinhar esse discurso e prática? Nesse sentido, eu acho que o tom tem que vir de cima, né, das organizações, como corrobora uma pesquisa realizada em 2019 pelo Global Report Initiatives, que é o GRI, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que apontou, dentre as suas conclusões, que o ESG é um risco do nível do conselho e é responsabilidade do conselho inserir as questões ESG na visão estratégica dos negócios, assim como o Gabriel colocou sobre os Sustainable Bonds. Outra pesquisa que vale mencionar, que é bem interessante, foi recente, divulgada em setembro desse ano pela empresa Grant Thornton, né, a XP e a Fundação Dom Cabral, publicou uma pesquisa feita com 167 empresas
e constatou que 86% delas concordam, né, que elas poderão sofrer impacto negativo no futuro, caso não adotem uma gestão que considere o ESG. 75% consideram o ESG uma prioridade, mas o dado mais interessante é esse aqui, né? Somente 14% delas levam em consideração esses aspectos na tomada de decisão. E aqui vale repetir, né? 86% concordam que pode sofrer um impacto negativo no futuro, 75% consideram uma prioridade, mas somente 14% levam em conta os aspectos na tomada de decisão. Então, os números já demonstram uma lacuna grande entre as definições do que é importante para o negócio e o que acontece na prática. E o que se observa também nas pesquisas é que o principal motivador da sustentabilidade na decisão, na agenda da decisão da executiva, na grande maioria dessas empresas brasileiras, ainda é a pressão pelo compliance e questões ligadas a risco de reputação e valorização da marca. Então, os resultados aí já demonstram também um desafio dessas empresas nesse contexto. Outro ponto que eu quero colocar e que considero importante para esse alinhamento de discurso e prática, o primeiro ponto acho que é a materialidade, né? Quais são as questões mais relevantes, tanto para o público de interesse, né, os stakeholders, como para a própria empresa, que deve ser priorizado dentro do ESG. Cada empresa deve fazer sua avaliação e entender seus aspectos relevantes, mas aí existe um framework que é o SASB, né, o Sustainability Accounting Standard Board, por exemplo, que divulga o mapa de materialidade, que estabelece as temáticas mais relevantes por setor de atuação. Como, por exemplo, né, no setor de extração mineral, as dimensões que eles consideram relevantes é o ambiental e governança. Já numa empresa de serviço, né, o social passa a ser algo mais relevante, juntamente com a governança. Pesquisas também demonstram, né, que a estrutura de governança é um dos fatores mais relevantes para as empresas, e especialistas apontam que o G da governança é a base de sustentação do E e do S. Outro aspecto importante que nesse processo de alinhamento da prática é a coerência. O que eu quero dizer com isso, você vê muito discurso de empresas dizendo que é um ótimo lugar para trabalhar, né? É um ótimo ambiente de trabalho, e quando você analisa, por exemplo, as demonstrações financeiras, você nota aí um aumento no número de processos trabalhistas, ou mesmo indicadores de gestão apresentam um número de casos de acidente de trabalho, ou mesmo afastamento médico. Então, a coerência no discurso e na prática também é importante, porque reflete aí nos números. Por último, a questão da consistência, né? O que a empresa conta é consistente aí com o seu histórico, ou está sendo somente pontual ou oportunista, né? É óbvio e natural que tem empresas que estão iniciando essa jornada e outras que já estão em nível de maturidade maior, mas o ponto de reflexão aqui é avaliar o que é relevante, né, ser coerente e consistente no discurso e na prática. Especialistas também apontam que a transparência é o maior problema dentro do ESG, e a razão para isso é que as empresas não entendem o que estão sendo solicitados. E também pesquisas demonstram que a subjetividade é um dos grandes desafios desses indicadores de sustentabilidade. E aí a ideia agora é trazer aqui os frameworks que existem e que podem ajudar a construir e dar transparência nesse processo. Entre as recomendações de especialistas, destaca a utilização de alguns frameworks com reconhecimento global, e aí não dá para fugir de mais um monte de palavras uma sopa de letrinhas, né? Eu vou utilizar uma pesquisa que a PwC também divulgou recentemente, e apontou que os 4 frameworks mais utilizados são o GRI, 97% das empresas usam esse framework. O outro framework bastante utilizado é o CDP. O terceiro é o relato integrado. E, por fim, o SASB, que é o Sustainability Accounting Standard Board. Alguns desses frameworks já trazem elementos de governança na sua divulgação, mas vale mencionar também que temos o Código, né, de Boas Práticas de Governança do DGC e o Código Brasileiro de Governança Corporativa das Companhias Abertas. Inclusive, né, o IBGC possui uma ferramenta de autoavaliação do nível de maturidade de governança de empresas.
E do ponto de vista regulatório, eu entendo que o G ele está mais avançado no Brasil. Daí eu destaco uma instrução da CVM de 2017, eu acho que trouxe mais transparência para isso, que é a 586, onde estabeleceu, né, o relate ou explique sobre as práticas adotadas ou não da governança pelas empresas de capital aberto ou a que pretende abrir capital. Além disso, o Banco Central possui diversas resoluções em vigor, né, que estabelece práticas de governança para as IEFs, principalmente relacionadas à gestão de risco. Já para o ambiental e social, os reguladores estão engajados na temática. A CVM está discutindo em audiência pública uma espécie de relato e explique, né, para as práticas de ESG. E em 2020, e passa a vigorar a partir desse ano, né, as empresas que optarem pela divulgação do relato integrado, a asseguração dos relatórios será obrigatória por uma parte independente. E o Conselho Monetário Nacional do Banco Central emitiu agora em setembro resoluções que tratam justamente de exigências de controle e divulgação de informações sobre as práticas de ESG pelas IEFs a partir do ano que vem. O que fica claro aqui é que a pergunta não é se essas informações serão obrigatórias, mas quando, e é só uma questão de tempo para que elas se tornem mandatórias e devidamente estruturadas, como ocorre nas demonstrações financeiras. Para encerrar aqui, eu queria só trazer mais um dado da pesquisa da PwC, que mostrou que apenas 27 dos reportes, né, menos da metade, foram avaliados por uma parte independente. O dado sugere que investidores brasileiros, então, cabe tomar decisões com base na confiança que tem em relação ao que a companhia diz e faz em termos de ESG. Por isso fica a reflexão, né, como está o walk the talk e como está a confiança desses investidores nas empresas. Obrigado. Sensacional, Corinto. Muito obrigado aí por compartilhar essas informações. Realmente impressiona quando nós identificamos aí esses números, né, que você nos apresenta, que 14% apenas aí tem importância do negócio na prática. A coerência, né, o discurso um e a prática acaba sendo outro, né? A gente percebe aí, pelo que você está nos apresentando, que há um vasto espaço aí, um campo para que a gente aprimore o que temos hoje na temática de sustentabilidade, sob pesar da governança, que, como você bem colocou, está bem avançado, né? Mas temos aí um vasto espaço aí para aprimorar. E a gente sabe também, né, que as empresas mais sustentáveis, elas representam aí um negócio mais seguro, né? Na percepção aí dos investidores, dos credores, enfim. E para nos ajudar aí a compreender a percepção dos investidores com relação a estas organizações com compromissos sustentáveis, eu passo a palavra para o senhor Fábio Alperovitch, Portfolio Manager da Fama Investimento. Fábio, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde a todos. Valdir, em seu nome, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e a Mackenzie por estar promovendo esse evento. Gabriel, você me deu uma grande ajuda nessa sua introdução. Eu ia exatamente começar falando sobre o ponto que você trouxe de não ter, do ESG não ser algo novo. Eu vou dar continuidade naquilo que você colocou, então te agradeço bastante. Corinto, super boas as suas intervenções técnicas. Acho que a gente vai, ao longo da minha fala, acho que eu vou acabar usando algumas das letrinhas que você qualificou aqui, então você também me ajudou bastante. Mas vamos lá. Enfim, começando, eu acho que no ESG não existem verdades absolutas, né? Eu acho que é um tema que não tem nada de binário, ele é um tema bem complexo, bem denso, e ao longo dessa fala, vou colocar minhas opiniões em algumas questões divergentes das opiniões anteriores, e está tudo bem, talvez os dois tenham razão, porque são percepções diferentes e, enfim, como eu coloquei, a binariedade não existe. Concordo muito com o ponto que o Gabriel trouxe. Aliás, essa questão não é nem opinativa, né? O ESG não é novo, isso é um fato. A primeira vez que se ouve falar de sustentabilidade foi no século XVIII. Aliás, nem se ouve falar. Existe textos escritos sobre sustentabilidade do ano de 1700 e pouco, quando na Alemanha existia uma preocupação sobre a falta de madeira, que eram extensivamente cortadas
para a fabricação de barcos, e essa preocupação existia desde então. Existem muitos relatos de fundos que, no século XIX, já se preocupavam em não investir em empresas que eles consideravam antiéticas na época, então, principalmente na época, empresas que estavam envolvidas com tráfico negreiro, por exemplo. Nos anos 60, na Europa, já tinham fundos abertos ao público que investiam segundo essa filosofia. Tinha um outro nome, o acrônimo ESG surge entre 2004 e 2005. O meu próprio fundo, eu abri em 1993, e o meu fundo já utilizando também dessas framework ESG, e aí, de novo, o ESG como acrônimo não existia, mas a filosofia já estava lá. Então, não tem absolutamente nada de novo no ESG. Mas tem uma novidade que ela chega agora, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, para um público que nunca dialogou com ele. Então, os líderes empresariais não tratavam de questões socioambientais até muito pouco tempo atrás, assim como o mercado financeiro. Para o mercado financeiro, uma empresa ser ou não sustentável, até 2, 3 anos atrás, era muito pouco relevante. Nenhuma empresa ia ganhar mais múltiplo ou perder valor porque ela era ou não sustentável. Era um tema que não era tratado pelo mercado financeiro até então. Obviamente, eu estou cometendo uma generalização, mas predominantemente o mercado não tratava desses assuntos. Nas empresas, as questões socioambientais eram quase como vistas como compliance. Então, as empresas tinham o desejo de ter um enquadramento nas questões ambientais para ter uma licença para operar, para não receber uma multa ambiental, mas não era entendido como um tema de criação de valor, por exemplo. Portanto, essa temática não pertencia ao C-Level, não pertencia ao CEO, não era a agenda do CEO, não pertencia às discussões dos boards. Eu já participei de vários conselhos de administração de empresas de capital aberto e eram temáticas que não eram trazidas para a pauta. Então, apesar do ESG não ter nada de novo, ele, por uma série de circunstâncias, que acho que infelizmente a gente não vai ter tempo de falar aqui, ele acaba sendo novo para um determinado público. E este público tem tratado ele de uma determinada forma, que eu vou explicar um pouco aqui, mas causa uma enorme aceleração na temática. Porque quando o C-Level de empresas, quando o board das empresas estão engajados com esse tema, existe, obviamente, um holofote em relação a essas questões, existe mais atenção, mais cobrança, mais budget, e efetivamente esse tema tem sido mais tratado de forma estratégica. No mundo dos investimentos, a mesma coisa. Então, essas questões que eram ignoradas, ou quase que ignoradas até então, elas tomam um corpo muito grande. Então, as empresas que são, enfim, mais aderentes à agenda ESG, elas acabam tendo mais atenção no mercado, e aquelas que, enfim, estão na ponta contrária, acabam sendo até canceladas, não é para usar uma palavra da moda, por muita gente no mercado. Então, passa a ser muito relevante para esse público. Só que isso tem um problema, porque é um público que não estava tratando do assunto. E se a gente espreme o ESG, basicamente, a gente está falando de 2 conceitos ou 3 conceitos fundamentais, que são direitos humanos, meio ambiente e ética. Então, é claro que eu estou aqui trazendo os grandes pilares, e isso se subdivide em várias outras formas, mas 2 desses pilares, que é as questões de direitos humanos e meio ambiente, não foram muito discutidas nem pelo mercado financeiro, nem pelo top management da grande maioria das corporações. E como eu coloquei anteriormente, tratam-se de temas complexos, densos, profundos, né? Então, a gente se encontra agora, de um lado, como o Gabriel bem colocou, numa aceleração enorme da temática ESG dentro do mercado de capitais e também no mundo corporativo. Por outro lado, uma dificuldade enorme que muitos atores têm de tratar de assuntos extremamente amplos, complexos e densos de uma hora para outra. Essas questões não foram debatidas por estes públicos por muito tempo. Enfim, então como que a gente sai dessa situação
de uma maneira que, infelizmente, eu tenho criticado bastante. Né? Então, fazendo uma analogia aqui, se me colocam, por exemplo, numa roda para discutir medicina, eu vou ficar quieto, eu não entendo nada de medicina. Para eu poder ter alguma opinião que eu possa emitir sobre medicina, eu preciso, eventualmente, prestar um vestibular, entrar numa faculdade, estudar, fazer residência, e talvez, timidamente, eu vou ter alguma opinião a respeito. Só que no mercado financeiro não funciona assim, no mundo corporativo não funciona assim também. As respostas, elas precisam ser dadas de maneira quase que imediata. E como que se faz, então? Poxa, a gente desconhece um assunto, a gente não tratou do assunto por décadas, tratam-se de assuntos extremamente complexos e existe uma necessidade imediata de resposta. E a resposta que foi dada tanto pelo mercado financeiro quanto pelo mundo corporativo foi a resposta do reducionismo. Então, esse reducionismo é o que a gente tem percebido na evolução do ESG e isso muito me preocupa. Quando a gente trata de questões ambientais, por exemplo, quando esse público trata de questões ambientais, por exemplo, ele não está tratando de questões ambientais. Escolheu um tema, que é mudanças climáticas, e dentro desse tema, o mercado de carbono. Então, existe algum diálogo, existe alguma preocupação em relação ao mercado de carbono, mas esse público sente-se empoderado para dizer que está tratando de meio ambiente, quando, na verdade, despreza a questão da água, despreza a questão da biodiversidade, despreza a questão da economia circular e uma série de outras questões que deveriam estar dentro da pauta ESG ambiental. Na questão social, exatamente o mesmo fenômeno acontece, um grande reducionismo. Quando a gente está tratando das questões sociais, que são ainda mais complexas, a gente está falando basicamente para esses públicos tratam basicamente de questão de diversidade e inclusão, e mais especificamente de equidade de gênero, desprezando N outros recortes dentro de diversidade e inclusão. Então, pouco se fala, por exemplo, de inclusão trans, pouco se fala, por exemplo, de PCDs, pouco se fala, por exemplo, de indígenas e quilombolas, para falar num contexto mais nacional, mas dentro da questão social tem muitos outros assuntos. A gente podia estar falando de acidentes fatais no trabalho, a gente podia estar falando de desigualdade social, a gente podia estar falando de proteção de dados, uma série de outras temáticas que o ESG cobre, mas o mercado, tanto corporativo e financeiro, não estão cobrindo. Então, esse reducionismo de agenda é algo preocupante. Por um lado, a gente vê o ESG, de fato, evoluindo do ponto de vista de discussão, de debate, isso de fato está acontecendo, como, por exemplo, esse evento agora, mas, por outro lado, a gente está focando em muito poucos assuntos e não está tratando isso de uma forma amplificada. Então, essa é uma crítica que eu tenho à maneira que a gente está evoluindo o ESG. A segunda crítica que eu acho que merece um apontamento é que as agendas que eu coloquei aqui, que têm sido tratadas como as prioritárias no contexto nacional, que são a mudança climática a partir da emissão de gases de efeito estufa e também a equidade de gênero, se a gente for pensar, essas são pautas internacionais, não brasileiras. Em qualquer país do mundo, mudança climática é relevante. Em qualquer país do mundo, equidade de gênero é relevante. Afinal, o mundo é formado por 50% de homens e 50% de mulheres. E existe um problema crônico no mundo inteiro sobre a falta de empoderamento feminino. Mas cadê o ESG-A brasileira? Nós, brasileiros, temos submetidos a uma série de questões que não estão sendo consideradas na pauta. Somos o 7º país mais desigual do mundo, somos entre o G20 o 2º que mais tem acidentes fatais no trabalho, a gente é o país mais transfóbico do mundo, a gente talvez seja um dos países mais racistas do mundo. Aqui tem 56% de negros que estão, enfim, super marginalizados nas lideranças das empresas, assim sucessivamente. Então, a gente, enfim, precisa trazer esse assunto de uma forma mais tropicalizada também. Quando a gente fica olhando e observando as tendências internacionais no mundo da sustentabilidade, a gente precisa trazer estes contextos para o Brasil. Então, usando um pouco da fala do Corinto, que trouxe, por exemplo, ele fala do SASB, que eu acho uma ferramenta fantástica, quando, enfim, qualquer pessoa pode entrar no site do SASB e acessar a matriz de materialidade, é super importante, é essencial que todos façam isso. Mesmo porque a grande maioria das pessoas olha o ESG de maneira transversal, como se todas as empresas tivessem o mesmo problema. Então, quando você entra na matriz do SASB, é muito interessante, porque você olha, as empresas de
enfim, de telecomunicação têm determinados pontos de atenção, os hospitais têm outros pontos de atenção, e esse é o conceito da materialidade, o qual eu acho que é essencial a gente discutir e dar foco nisso. Mas o SASB, ele também foi preparado para um outro contexto que não o brasileiro. Então, além do SASB, eu acho que, enfim, de novo, fundamental olhar o SASB, mas fundamental também trazer um olhar doméstico para a matriz de materialidade. Existem uma série de questões que no Brasil funcionam diferentes de outros países. Então, dando um exemplo, uma empresa, por exemplo, já que o Gabriel trouxe o exemplo da Movida, que eu acho um ótimo exemplo, empresas de locação de veículo no mundo inteiro têm um problema seríssimo de emissão de gases de efeito estufa. Aqui o problema é reduzido. 98% ou 99%, se eu não me engano, da frota da Movida, da Localiza, são por combustível flex, ou seja, basicamente biocombustível, que poluem 75% menos do que combustíveis fósseis. Aqui os veículos de aluguel são veículos pequenos, então com emissões menores do que, por exemplo, no contexto americano. Então a gente precisa tropicalizar um pouco na nossa visão e trazer um pouco de S para um SG que tem sido muito visto como E. A gente está escrevendo o SG com um S minúsculo num país que tem desafios sociais gigantescos. E o último ponto que eu queria reforçar aqui é que a gente deveria dar uma atenção muito relevante para o G, que também tem sido deixado de lado. A gente vive também num país em que existe corrupção crônica, a gente tem falta enorme de compliance, a gente tem uma série de questões que envolvem estruturas decisórias, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, e nenhum problema socioambiental será resolvido sem uma governança robusta. Então, ainda que exista uma preocupação fundamental sobre questões socioambientais, é necessário resolvê-las a partir da governança. E acho que não dá para separar, essas letrinhas são indissociáveis. Não dá para pensar em ambiental, social e governança separadamente. Não existe nenhuma questão ambiental que não traga problema social e não existe maneira de resolver o socioambiental sem uma governança robusta. Super obrigado. Sensacional, Fábio. Muito obrigado aí por compartilhar essas informações. Realmente traz a reflexão, a sua abordagem, no sentido desse reducionismo de agenda da temática ESG. Foca-se em um determinado problema de uma forma transversal, como você bem colocou, e sem olhar o todo, sem olhar os problemas reais, sobretudo a partir da realidade brasileira, a tropicalização dos assuntos ESG, como você bem nos trouxe aí. Realmente, muito obrigado pelas informações. Bom, eu vou passar a palavra agora, então, para o Fábio Henrique, para que ele nos fale, então, aí as perguntas que estão movimentando o chat. Fábio, está com você. Vamos começar aí com o Gabriel, né? A gente sabe que a gente tem ainda um tempo aí reduzido, né? Então, eu vou pedir para os panelistas tentarem ser o mais objetivo, porque é um tema assim maravilhoso, né? Acho que a gente poderia ficar aqui um bom tempo aqui ouvindo os nossos panelistas e não daria, acho que não daria quórum aí. Vou até sugerir para o Mackenzie colocar esse tema aí na nossa grade, né, Valdir? Mas a ideia aí para o Gabriel, então uma das perguntas que surgiram aqui: por que as organizações devem aderir, comprometer o seu business em questões ligadas a ESG? Quais são seus ganhos diretos, Gabriel? Obrigado pela pergunta. Os ganhos diretos são imensos, né? Eu acho que a gente sempre tenta pensar no aspecto financeiro, né? Mas a gente fez uma pesquisa aqui no BSBB, a gente pegou alguma coisa em torno de 300 investidores institucionais, lá os fundos de pensão, as seguradoras globais, tentando entender por que esse assunto ganhou tanta relevância. E além do compromisso, a gente sempre, e eu concordo totalmente com o que o Fábio disse, a gente sempre tenta reduzir, né, naquela leitura de Twitter, né? Então, ESG olha para o E, que é o ambiental, e você resolveu o ambiental, você resolveu o mundo, né? Na verdade, não é. Né? Mas quando a gente vai entender realmente o que está passando lá dentro da cabeça dos investidores institucionais de longo prazo, ao investir em empresas com temática ESG de verdade, não a temática ESG do greenwashing, como o Corinto falou,
esses investidores estão reduzindo o risco não financeiro. O que significa isso? Eu consigo planilhar, e todo mundo aqui consegue, o pessoal do Mackenzie é muito bom nisso, no Excel, e projetar onde que vai o faturamento daqui 5 anos. Mas eu não consigo projetar se uma barragem vai estourar e eu vou danificar toda uma cidade, como infelizmente a gente já teve isso no Brasil. Eu não consigo planilhar se o poço de petróleo profundo vai ter um problema, como já existiu na British Petroleum. De novo, eu estou voltando só para o E mesmo, mas o assunto é extenso e a gente tem que focar num ponto. Então, o compromisso que as empresas têm, quando ele é real, reduz o risco não financeiro. Então, o benefício é o investidor que vai colocar dinheiro, seja no equity, seja na dívida dessa empresa, ele tende a colocar com mais segurança, sabendo que esse risco não financeiro está sendo minimizado. Obrigado. Excelente, obrigado, Gabriel. Agora a pergunta para o Fábio, né? Vamos voltar para ele. A gente falou aqui do greenwashing, né? Então, como comportamento greenwashing, ou seja, tratar o compromissos ESG apenas como uma ação de marketing, pode afetar a companhia? Agora falando de resultados, Fábio, essa é para você. Acho que para responder, acho que é importante qualificar o greenwashing, porque o greenwashing não necessariamente é uma mentira. Ela geralmente é uma meia-verdade, ela é uma distração, ela não é exatamente uma fraude, que é diferente de, por exemplo, uma fraude de balanço. Quando uma empresa, eventualmente, reporta um lucro de 100 milhões, quando, na verdade, ela teve um lucro de 30, é uma fraude contábil ali que foi feito. O greenwashing não funciona assim. Geralmente, o que as empresas falam no greenwashing são verdades. O problema é que ou elas estão sendo oportunistas em relação a um determinado momento, ou elas estão tratando de questões que não estão dentro da sua materialidade, ou elas estão tratando de questões que não são muito relevantes dentro do business. Então, só para dar alguns exemplos, quando uma empresa, por exemplo, de moda, lança uma linha de camisetas de algodão orgânico, não é que é mentira que ela lançou isso, é verdade, provavelmente é orgânico mesmo, e provavelmente aquela linha é sustentável. Só que, eventualmente, essa linha de roupas representa 0,2% da receita da companhia. E isso faz com que a empresa consiga colar sua imagem corporativa na sustentabilidade sem mexer no resto, sem mexer nos 99,8%. Tá? Então, ou, eventualmente, tem uma... o Gabriel trouxe aqui agora a questão de barragens, né? Então, imagina uma mineradora que tem todo esse risco das barragens, os trabalhadores todos os dias trabalhando com medo, as famílias ali no entorno com medo das sirenes tocarem, elas terem que evacuar. Quer dizer, o problema principal de uma mineradora é segurança no trabalho. Se a mineradora muda a composição do seu conselho de administração e traz um conselho mais diverso, não é mentira, é verdade. Elas, de fato, trouxe um conselho mais diverso. Tem lá mais mulheres, negros, etc. Mas não está atacando a materialidade. A materialidade é ela mudar justamente aquele ponto mais crítico, que é a segurança no trabalho. Então, qual que é o risco do greenwashing? O risco do greenwashing, especialmente no Brasil, onde a gente está muito pouco preparado tecnicamente para entender o que é real e o que é, enfim, fumaça, a gente aceitar aquelas práticas da empresa como sendo maravilhosas e deixar de cobrar as empresas para que elas vão para o sentido concreto. Então, elas continuam gerando externalidades negativas e a gente tem, né, enquanto investidores, né, que acho que esse é um pouco da leitura que você pediu, fica mais acomodado. E aí é um grande problema. O problema é que, ao longo do tempo, aquele contexto que eu coloquei anteriormente, de que a gente estava pouco familiarizado a esse debate de sustentabilidade, ele não se tornará mais verdadeiro, né? Com o tempo, 2, 3, 5 anos, o mercado vai ficar muito mais esperto nessas questões e essas empresas serão desmascaradas. E aí eu acho que tudo aquilo que elas tentaram fazer com greenwashing, que seria a obtenção de ganho institucional, elas perdem e jamais se recuperarão novamente. Excelente, Fábio, excelente, muito pontual a resposta. Agradece muito também. A gente tem mais uma agora aqui para o nosso colega aí, o Corinto, né?
que é nosso especialista de governança, né? Então, aqui, uma das perguntas que foram feitas, olha, como uma empresa, ela pode evidenciar que ela possui compromissos ESG? E aí, embutido nessa pergunta ainda está ali, né? E onde os compromissos ambientais e sociais se conectam com a governança? Corinto, você tem nossos ouvidos aí, essa pergunta. Obrigado. Isso aqui já foi trazido vários elementos, eu vou só consolidar aí a resposta. A gente pode começar com dois principais pilares aí da governança, né, que é a questão da transparência e prestação de conta. Então, a empresa trabalhar nesses dois pilares acho que é muito importante. Acho que o primeiro ponto de como evidenciar é um pouco do que a gente foi falando ao longo do seminário, que é a questão da matriz de materialidade, né? Então, a construção dessa matriz de materialidade, mas aí eu trago mais um elemento até para esse ponto que o Fábio trouxe, que é a robustez da matriz de risco, né? Da avaliação de risco da companhia, para apontar exatamente não só aquilo que mostra na matriz de materialidade, mas quais são os principais riscos que a minha companhia deve incorporar nesse processo de divulgação. O outro ponto que pode ajudar nessa evidenciação é utilizar esses frameworks, né? A gente citou alguns aí que são bastante utilizados, né? Principalmente o GRI. E o outro aspecto, acredito eu, que é com o tempo, eu acho que aí vai ganhando maturidade, é você tendo as avaliações independentes para assegurar de que aquelas informações estão consistentes, né? Coerentes com aquilo que foi definido. Eu acho que o próprio exemplo que o Gabriel trouxe do Sustainable Bonds que traz esse aspecto, né? Você tem que divulgar quais são as suas metas, fazer isso a transparência e prestar conta não só para os acionistas, né? Você vai ter que explicar para eles se você não atingir suas metas, mas também para os investidores que acreditaram naqueles investimentos. E acho que tudo isso se resume à máxima, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, isso tem que estar bem transparente, né? Eu acho que tem que ser acompanhado aí pela administração, cobrar e reportar para os stakeholders aquilo que ela se comprometeu. Acho que de forma ampla é isso, trazendo um pouco aí das falas de todo mundo. Legal. Corinto, Fábio e Gabriel, olha que evento maravilhoso que nós tivemos, né? Nós temos mais perguntas aqui, mas o tempo não vai permitir a gente fazê-las, né? Mas a gente agradece muito o tempo de vocês, a preparação e a forma clara como foi transmitidas as informações aqui. Eu vou convidar aqui o professor agora, Yadomari, né, para que ele faça também o encerramento, a fala do encerramento desse evento de hoje, que foi um evento especial para essa Semana de Controladoria. Por favor, professor Yadomari. Obrigado, Fábio. Obrigado, Valdir, também pela condução. Obrigado aí aos painelistas. Com certeza, as falas foram muito impactantes, né? E acho que trouxe aí novos conhecimentos, novas luzes para todos que estão aqui participando, né? Eu até fiz aqui uma pergunta aqui, mas não deixaram eu fazer. A governança aqui é muito forte, viu? Mas tá bom. Então, assim, desejando que a gente tenha tido aí bom conhecimento agregado, né? O nosso programa é um programa profissional, a gente tem um curso de mestrado e doutorado profissional que lida com os problemas das empresas, das organizações, da sociedade. O objetivo nosso é gerar conhecimento, né, para impactar positivamente a sociedade. Então, esse é um tema que é caro aqui para o nosso programa, no nossa linha de pesquisa, inclusive, tem controle gerencial e sustentabilidade, né? Tem disciplinas específicas e tem alguns alunos, né, doutorandos, que já estão fazendo pesquisas nessa área. Então, deixar aberto o convite para vocês, né, que estão no ambiente corporativo, que a nossa visão é que o conhecimento é construído de forma colaborativa. Portanto, a academia não detém o conhecimento, mas ela pode ajudar, né, por meio dessa interação, a tratar esses dados, né, estudar os casos, gerar alguma contribuição teórica, né? Então, nesse sentido, a gente queria deixar aqui aberto o nosso programa
para ter essa interação contínua, né? Portanto, fica aí, o programa fica bem à disposição. Então, por fim, então, vamos encerrando, agradecendo a todos. Bom almoço aí, um período que nós tivemos muito rico. Obrigado aí pela participação aí de todos. Obrigado, Um abraço. professor Yadomari. Obrigado. Um Então, abraço. só para a gente encerrar oficialmente, né, agradecer novamente a participação de todos. Também a gente queria agradecer aí ao Mackenzie Soluções, que proporcionou o meio pelo qual a gente conseguiu fazer esse evento de forma tão organizada e técnica, né? E aí, lembrando que hoje, às 18 horas, a gente vai ter o último evento da nossa Semana de Controladoria, o tema agronegócio e sustentabilidade financeira nas pequenas e médias revendas agrícolas, né? Só lembrando, os palestrantes serão Éder Ramos, Marco Nasser e César de Oliveira. E aí o link também já está disponível na inscrição no nosso bate-papo, então sinta-se à vontade para fazer aqueles que ainda não fizeram. Então a gente agradece e bom almoço para todo mundo. Um abraço.